Bom dia, minha gente amada e letrada. Bom dia, lobas do dia. Então, é assim que eu brinco, gente, para cumprimentar as pessoas que fazem parte das minhas oficinas, tanto da escrita sem crise em tempo de quarentena, quanto da escrita flow, que seria escrita de mulheres para mulheres, em que estamos adotando agora a obra da Clarissa Píncola Estés. Mulheres que correm com os lobos, muita gente já deve conhecer, né? A obra da Clarissa. E ontem eu tive o prazer de participar da minha primeira live. Primeira live da vida, a gente não esquece também. A Mariana Braga, jornalista, terapeuta sistêmica, ela me convidou para participar dessa live. Então, esse bate-papo com ela foi maravilhoso. Quem perdeu, né, ontem, pode conferir no Instagram da Mari, nos vídeos, no IGTV dela, tá lá gravado a nossa entrevista, e assim, foi maravilhosa. É claro que eu tive alguns probleminhas da internet, mas a gente é marinheira de primeira viagem nessa saga, a gente vai aprendendo e vai sabendo como lidar com essas situações, contornando essas adversidades da tecnologia e aprendendo, né, cada dia. Então, aproveitando ontem o bate-papo, que foi prazeroso, maravilhoso, o Instagram da Mari é @Mariana Braga, moi, porque ela é professora de francês também, então vou soletrar para vocês, @MOI, né, moi, que é moi em francês. Moi Mariana Braga, moi Mariana Braga, mas escreve moi, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero apresentar então um pouquinho dessa obra da Clarissa para quem ainda não conhece, para as meninas que já acompanham a nossa jornada desde janeiro e para as que conheceram o Escrita Flow em tempo de quarentena também reforçarem essas ideias que os contos, as mensagens que os contos nos passam. Então, como o nosso tempo aqui também é limitado, eu vou. E não quero ficar maçante, não quero que minha fala fique maçante para vocês. Eu vou pincelar algumas histórias da Clarissa, contidas no livro, e a mensagem que cada uma traz. Para mostrar para vocês que os contos, por mais ingênuos que eles pareçam, por mais bobinhos que eles pareçam, eles trazem muita, mas muita lição para adotarmos para a nossa vida, para levarmos para a prática. Então, é muito legal, assim, como a Clarissa desenvolve o conto. A contação de história, para a Clarissa, é um bálsamo medicinal. Eu acredito que as histórias, os contos, eles curam. Não é à toa que as minhas oficinas começaram como escrita criativa e curativa Carol Gerdner. Porque além da técnica, além da gente criar, a gente acaba curando a nossa alma quando a gente coloca os nossos sentimentos no papel, os nossos anseios, as angústias da nossa alma. Então, por isso que o nome da minha oficina também leva, além de criativa, leva esse adjetivo, curativa. Então, vamos que vamos. Primeiro, eu queria começar com o prefácio. Vou ler um trechinho aqui do prefácio para vocês. Ontem a Mari até leu uns trechos muito emocionantes do texto do livro, por isso que vale a pena conferir lá no Insta dela a nossa entrevista. Eu achei muito bacana. Então, já no prefácio, a Clarissa nos rapta a leitura de Mulheres que Correm com os Lobos. Vocês vão perceber por quê. Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo
e usamos para esconder nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. Aí a gente já é abduzida, abduzida pela obra. É muito instigante como ela coloca. Aí você deseja saber, mas qual que é a nossa semelhança, né? Qual que é a nossa semelhança com os lobos? O que os lobos têm a nos ensinar, né? Nós, como mulheres, e mais do que mulheres, seres humanos. A gente começa a obra da Clarissa com essa introdução, né? Eu tenho o prefácio, daí logo vem a introdução, com o conto da La Loba. Então, a La Loba é um conto que narra a história de uma mulher correndo pelo deserto, assim, correndo, usando de todas as forças que pode, e ela tá no deserto. E aí você já imagina som de tambores ao fundo, e ela correndo, 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 sozinha ali, até que ela encontra uma casa. E nessa casa, uma anciã a recebe, uma senhorinha, já com uma idade avançada, a recebe afetuosamente e a convida para entrar. Na casa ela encontra ossos e ela canta sobre esses ossos. Então, depois de correr, depois de gastar muita energia, ela ainda tem energia para cantar sobre os ossos. E aquela música é tão linda, aquela canção é tão linda, que os ossos acabam criando carne. E a carne traz vida àqueles esqueletos, aquela matéria. Aquela matéria, além de carne, cria alma. Então, o canto dessa mulher que estava correndo pelo deserto, acompanhada dessa senhora, dessa mulher mais experiente, dessa mulher que seria aquela que sabe, La Loba, faz com que o que era só matéria, o que estava morto, crie vida. Então, a gente já começa a obra da Clarissa com muita vida, com muita esperança de que a gente possa fazer o mesmo que La Loba e a gente possa se reconectar através da natureza, através da nossa essência com aquela que sabe, que mora dentro da gente. Então é muito profundo, né? Muito profundo tudo isso. Depois a Clarissa aborda a história dos 4 rabinos. E a história dos 4 rabinos nos faz pensar no poder da contemplação, da arte, sem querer criar muita teoria, muita explicação para as coisas, para os mistérios que acontecem, né? Além do que nós podemos explicar com palavras, mas que a gente contemple, que a gente saiba contemplar. Então, nesse tempo de quarentena, às vezes a gente fala, que tédio ficar em casa. Talvez não. Talvez se a gente conseguir olhar a vida com outros olhos, os olhos da alma, os olhos de dentro, os olhos daquela que sabe, a gente consiga enxergar as coisas de um ângulo mais bonito, mais colorido até. E a contemplar. Se tentarmos elaborar muitas teorias e criar coisas para explicar tudo, até o que a gente não sabe, né? Que na nossa humilde existência não está ao nosso alcance, a gente vai pirar. A gente vai surtar, como um dos personagens nos 4 rabinos. Ele acaba surtando, tentando elaborar teorias, explicações para tudo. Às vezes a gente tem que relaxar e contemplar, apenas contemplar, e ser grata ao dom da vida, ao dom dessa existência, de estarmos aqui e tocarmos a alma de outras pessoas. Então, depois que a gente contempla, que a gente canta, a gente contempla, e a gente entra na história do Barba Azul. O Barba Azul, ele é um personagem muito curioso.
Porque a primeiro momento a gente olha o Barba Azul como um companheiro, realmente como ele está retratado na história. Um companheiro machista, um companheiro que exerce um relacionamento abusivo sobre a sua esposa. Mas, se a gente pensar, às vezes esse Barba Azul não tá no terceiro. Às vezes esse Barba Azul tá dentro da gente também. Tá dentro da gente por quê? O Barba Azul seria a autossabotagem. Quando a gente diz que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir. Quando a gente mesma se tolhe. A gente quer muito alguma coisa. A gente sonha, né? A gente sonha com trabalho, a gente sonha com relacionamento, a gente sonha muito. Mas quando chega ali, que a gente está diante de quase conquistar o que a gente tanto sonhou, a gente, opa, recua. Recua por quê? Porque é muito difícil? Não. A gente recua porque a gente tá com aquela vozinha das crenças limitantes dentro da nossa cabeça, dizendo: você não é capaz, você não pode. Se contente com o que você tem, tá bom, assim tá bom. Conformismo, né? Zona de conforto, não, vai ser difícil, então nem quero mais. Mas se você não tentar, se a gente não tentar, como que a gente vai saber que é impossível, né? Então é aquela história, né? Sem saber que era impossível, ele ou ela foi lá e fez. Então, o Barba Azul é essa questão da autovitimização, é a questão da autossabotagem, e a gente tem que ter responsabilidade, né? Pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes e ações. O que a gente faz é autorresponsabilidade. Se a gente joga para o outro, né, o terceiro, se a gente não reconhece o Barba Azul que mora dentro de nós e sempre acha que a culpa é do outro, a gente não sai, não sai daquela posição confortável que a gente tá. Talvez esteja, né, num lugar quentinho, num lugar confortável, mas não é o melhor que a gente pode trazer para nossa vida. A gente pode mais do que isso. E às vezes aquele quentinho, aquele confortável, é quentinho, confortável por algum tempo. Não vai ser para sempre. E talvez ali a gente não possa fazer tanta diferença na vida das pessoas. Então, sair dessa zona de conforto, buscar se responsabilizar pelas próprias atitudes e deixar de colocar a culpa no universo, numa conspiração universal, é o que a Clarissa sacode a gente ali na história do Barba Azul, que eu acho muito interessante mesmo. Aí, depois do Barba Azul, vem a Vasalisa. A Vasalisa é como se fosse um conto da Cinderela, só que mais moderno. A Vasalisa, ela tem uma madrasta, tem as duas meia-irmãs, que não gostam dela, como a Cinderela mesmo, né? Lembrando que as histórias da Clarissa são adaptações de contos europeus, né? Então é um pouquinho diferente da versão que a gente tá acostumada aqui no Brasil, de ouvir desde criança, mas lembra muito. Algumas histórias são até iguais, né? Só que muda um pouquinho essa densidade, até porque a obra da Clarissa não é para crianças, né? São espécies de contos de fadas, entre aspas, só que para pessoas adultas, né? É algo mais complexo. Até mesmo pessoas adultas como nós, se talvez lerem sozinhas essa obra, sozinhas, elas vão ter dificuldade, como eu tive, como várias das participantes do Escrita Flow tiveram. Então é normal, né? Mas voltando à Vassalisa, que é como se fosse a Cinderela, a mãe da Vassalisa, ela morre, quando a Vassalisa ainda é pequena, mas antes de morrer ela dá uma bonequinha pra Vassalisa, uma bonequinha, estilo bonequinha de bolso, né?
para Vassalisa se socorrer quando ela tiver algum impasse na vida dela. Ela pergunta para a bonequinha. E muito legal essa questão da boneca, né? Porque é a intuição. A boneca é a simbologia da intuição da própria Vassalisa. Então, é bem interessante que aí a madrasta pede pra Vassalisa, diz que, né, ela mente, na verdade, diz que a lenha da casa acabou, então elas estão sem luz, que a Vassalisa precisa buscar de noite, no meio da floresta, no mato. E ela tem certeza que a Vassalisa vai se perder, vai acontecer alguma coisa e a Vassalisa não vai sobreviver a essa missão. Mas aí que tá, a bonequinha ajuda a Vassalisa. Então, toda vez que a Vassalisa tem receio, eu vou pra cá, eu vou pra lá, em que caminho eu sigo, a bonequinha vai lá e fala, por aqui sim, por aqui não. Vamos por aqui. Aí a Vassalisa encontra a figura da Baba Yaga, que é como se fosse uma espécie de bruxa má, uma bruxa terrível, que se não gostar de Vassalisa pode devorar a Vassalisa, pode fazer qualquer mal para ela, mas Baba Yaga não faz mal algum a Vassalisa. Ela é apenas rígida, ela passa muitas tarefas para Vassalisa. Tarefas até que Vassalisa acha que não vai ser capaz de cumprir. São 9 tarefas. A boneca fala para Vassalisa sempre, pode deixar comigo, resolvo tudo. E acaba resolvendo sucessivamente as tarefas para Vassalisa, sendo que Baba Yaga não tem como puni-la, porque ela acabou executando todas as atividades, as tarefas, sem saber que, claro, que foi a bonequinha, achando que foi Vassalisa, e ainda ficando um pouquinho assim, né, tipo, de cara, como que essa guria fez tudo aí? Achei que ela não ia dar conta. Então, é a intuição. A bonequinha da Vassalisa é a intuição. E graças a ela, a Vassalisa consegue retornar, né, retornar para sua casa, segura, sem salva, depois de passar pela casa da Baba Yaga, ficar lá uns dias com essa bruxa terrível, mas ao mesmo tempo segura, né? Porque se ela estava com a Baba Yaga e a Baba Yaga era temida por muitas pessoas, ela estava segura e a Baba Yaga acabou não fazendo nenhum mal para ela, pelo contrário, ajudou-a, né? Depois que ela viu que cumpriu as tarefas. Quando a Vassalisa retorna, o susto é tão grande, né, da madrasta e das meia-irmãs. Vassalisa segura como se fosse uma luminária, assim, tipo, em forma de caveira, que Baba Yaga dá para ela retornar para casa. E quando as irmãs e a madrasta olham para aquela, como se fosse um lampião em forma de caveira, elas viram pó. Viram pó. Então, o que essa história tem a dizer pra gente, né? A questão das tarefas da Vassalisa também. A questão do foco, né? De tentar cumprir o que a gente tá decidida, tá determinada a fazer. Né? Não deixar para depois, não procrastinar. E a questão da intuição. De quando escutar aquela voz, assim, a voz da intuição que a gente fala, não falar assim, não abafá-la, não falar, não, é qualquer coisa, coisa da minha cabeça. Normalmente a gente fala, é coisa da minha cabeça. E na maioria das vezes não é coisa da minha cabeça, nem da sua. A gente precisa se escutar mais. Às vezes, tentar calar a voz do mundo um pouco, fechar os olhos, tentar escutar aqui o coração. Voltando para o momento que estamos agora, principalmente nesse período de pandemia. Isso é muito importante. É difícil, né? Mas não é impossível. Temos que mentalizar isso e respirar. Então, como que a gente se conecta? Às vezes, eu não consigo meditar. A meditação é uma boa. Mas se você não consegue, se você não tem esse hábito, crie assim, gradativamente. Não tô conseguindo me concentrar. Pegue um livro, uma história que você gosta muito, que você ou acha que vai gostar, né? Porque até ler você não sabe se vai gostar mesmo. Pegue um livro
Por exemplo, tô ilustrando aqui com a ciranda das mulheres sábias também da Clarissa. Você pega o livro, começa a ler. Lê um capítulo por dia. Quando você vê se você gostou, você vai estar querendo ler mais do que um capítulo por dia. Antes de dormir, faça isso. E até é fácil de pegar no sono, porque daí você vai lendo, vai se acalmando, vai acalmando a alma. É mais legal pegar o livro do que pegar o celular ou o computador, que essa luz branca faz com que a gente desperte, mesmo estando cansado. E a gente não descansa, a gente não relaxa, né? Então, tentar criar esse hábito da leitura, começar, de preferência, por uma história de ficção mesmo, né? Por um livro de ficção, que seja um universo ficcional. Porque aí você se identifica com os personagens. Se for autoajuda, também é bom. Também ajuda, com certeza. Mas às vezes você demora, faça isso, faça aquilo, e você não consegue se conectar com a história. Você não consegue criar o hábito, porque você não criou esse laço com a história, né? É algo assim, meio que no imperativo ali, faça isso, faça aquilo, faça isso. Daí você, de repente, você larga o livro e fala assim, ai, já tô cheia de tarefas, já tô cheia de coisas para fazer na minha vida, vou fazer mais isso, mais aquilo, mais isso, isso, isso. E a ficção faz com que você se identifique com o personagem, que você se envolva com a obra, com a história em si, que você desperte a sua curiosidade para saber o que vai acontecer e você se prende, né, naquela história. Então, isso faz com que você relaxe a alma, faz com que você tenha um momento só você, um momento sem alertas dos dispositivos, um momento que você consegue até criar repertório para escrever. É isso que eu falo nos meus cursos de escrita. Quando você acha que você está travada, você está criando um bloqueio, leia. Leia, comece a ler o que te agrada. Depois você vai aceitando as indicações dos amigos, os livros aí mais lidos, mais indicados nas listas de grandes obras, mas começa pelo que você gosta primeiro, né? Vamos supor que você ainda não esteja preparado para um livro exatamente, mas comece por uma revista que você goste do tema, dos artigos publicados, dos contos. Isso é bem interessante. Então aí fica a tarefa. Que nem a Vasalisa tinha a tarefa, fica a tarefa para vocês. Criarem hábitos de leitura, criarem hábitos de meditação que possam escutar o interior. Depois da Vasalisa, temos o Manauí, que é a figura, o conto do Manauí, a figura do parceiro ideal. Nossa, mas Carol, parceiro ideal? Que coisa mais utópica, né? Parece bem utópico mesmo. Mas não foi isso que a Clarissa quis dizer. O Manauí também tem lá os seus defeitos. Ele é humano, como nós. Só que a diferença é que o Manauí, ele se abre, ele se dispõe a conhecer a mulher, a sua companheira, a sua parceira. Na verdade, no conto do Manauí, ele se dispõe a conhecer as duas irmãs, as futuras noivas. Aí você pensa, meu Deus, Carol, isso é caso de poligamia? Não, não é caso de poligamia. Fiquem tranquilos, porque para nossa cultura ocidental pode parecer um pouco diferente se a gente falar que ele vai casar com duas irmãs. Mas não. As duas irmãs gêmeas ainda representam a dualidade da mulher, a dualidade do ser, que seria o ser exterior e o ser interior, a aparência e a essência, matéria e alma, né? Então, o Manauí se dispõe a conhecer não só aquela mulher que a sua noiva aparenta ser, mas o interior, né, que é representado pelas duas irmãs. Então, essa dualidade da mulher, luz e sombra, morte e vida, isso tudo é representado no conto do Manauí. Que nós não somos só o que aparentamos ser, somos também o que pensamos, o que sonhamos, o que ansiamos dentro de nós.
O Manauí, que é a figura desse parceiro ideal, desse homem, diferente do Barba Azul, ele permite essa abertura. Ele não é um homem machista, abusador. Ele é um ser humano, com seus defeitos e suas qualidades. E através da figura do seu cachorrinho, ele tem um cãozinho na história, ele também se mostra como um ser que tem essas duas faces, né? A dualidade do homem também, que seria o Manauí, a figura do Manauí, no sentido do que ele parece ser, e a figura do cãozinho. A figura do cãozinho seria a essência, o interior do Manauí também. Aquele espírito curioso, aventureiro, inteligência aguçada. Então, na história do Manauí, Manauí quer casar com as duas irmãs. Só que para casar com as duas irmãs, o pai delas propõe a Manauí que ele cumpra um desafio, que seria descobrir o nome das duas. Se ele descobrir o nome das duas filhas, Manauí pode casar com as irmãs. E Manauí aceita essa missão, mesmo achando um tanto difícil, porque ele nunca tinha falado com as noivas. Mas seu cachorrinho, fiel escudeiro, toma essa missão para ele e vai tentar descobrir o nome das irmãs. Ele chega a ouvir as meninas conversando, se cuidando ali, se enfeitando, passando seus cremes para encontrar, de beleza, para encontrar Manauí, mas ele acaba se desviando por vários motivos, por cascas de laranja, por ossos no meio do caminho, e esquece o nome das irmãs. Aí ele tem que voltar da estaca zero. Várias vezes acontece isso, tem que voltar da estaca zero, porque ele não quer abandonar Manauí nessa empreitada e quer descobrir o nome das irmãs. Então, esse desvio, que Clarissa chama de apetites, né? Os desvios dos impetuosos apetites que nós, seres humanos, temos, também remeteria à ideia do foco da vasalisa. Quantas vezes a gente está querendo atingir algum objetivo e acaba desfocando nossa atenção para outra ideia, né? Isso acaba nos trazendo sérios prejuízos, né? Procrastinação, a gente se frustra, né? A gente não descobre o nome das irmãs. Às vezes por prazeres efêmeros, por coisas passageiras. E acaba deixando de lado um grande sonho. Então, focar nesse sonho, né? Não deixar de fazer as coisas que a gente gosta de se divertir também, mas tendo discernimento, né? De que há tempo para tudo nessa vida. Voltando à ideia de tempo também, né? De aproveitar bem o tempo. Eu volto para a ideia do kairos, que é uma palavra grega, que significa tempo oportuno, tempo certo para as coisas. Na Bíblia também tem esse nome de kairos, que é o tempo de Deus. E os gregos acreditavam que kairos era o deus do tempo oportuno, diferente de Cronos, que Cronos significa o tempo do relógio, o deus do tempo do relógio, né? A cronologia, como a gente conhece, como a sociedade estipula. E Kairos é um tempo de qualidade. O que a gente faz com o tempo? E vou deixar uma reflexão aqui para vocês. Será que o tempo da gente é igual? Não, né? Eu já tô respondendo. Mas pensa, quando a gente se compara com o outro, porque o fulano conseguiu isso, conseguiu aquilo, já conseguiu isso, já conseguiu aquilo, eu não consegui nada. Eu já tenho tal idade. Você se compara com a pessoa que tem a mesma idade que você e fala, nossa, mas fulano já tem tal cargo, já tem, sei lá, uma casa enorme, já tem não sei quantos filhos, já casou, descasou e casou, e eu não casei nenhuma vez, ou eu não... E assim, você fica pensando, será que o tempo desse fulano aí que estava pensando, se comparando, ou dessa fulana, de alguém,
Essa pessoa com quem você estava se comparando é igual ao teu? Talvez o relógio, o Cronos, o tempo do relógio seja igual. A gente tem que cumprir prazo, a gente tem que cumprir horário, a gente tem nosso trabalho para cumprir as atividades num tempo. Mas será que cada um não tem o seu próprio kairos? Por isso que eu gosto dessa palavra. Porque a gente pode se apropriar do nosso kairos e customizá-lo. O nosso tempo é nosso. Talvez seja a única coisa que ninguém roube da gente. O nosso tempo próprio, né? Tempo de amadurecer, o tempo de ser feliz, o tempo de ser triste, o tempo de ficar de pernas pro ar, o tempo de trabalhar pesado, é o nosso tempo. O tempo de passar no vestibular, o tempo de não passar no vestibular, o tempo de querer muito alguma coisa, o tempo de mudar de ideia quanto àquilo. Então, acho bem bacana a gente pensar no tempo. Aí, pensando nessa questão do tempo, a gente tem os ciclos da vida. E esses ciclos levam um tempo. Cada ciclo leva um tempo. O começo de um ciclo, o final desse ciclo e o começo de um outro. E esses ciclos indicam morte, indicam vida. Não no sentido, vamos dizer, morte da matéria, a nossa morte do corpo físico, mas a morte de um momento, de um tempo em que nós vivemos e um tempo que se renova constantemente. O tempo em que estávamos na escola, o tempo que saímos dela, né? O tempo que entramos na faculdade, o tempo que nos formamos, o tempo que permanecemos no trabalho e o tempo que aquele ciclo se encerrou para começarmos um novo trabalho. O tempo de um relacionamento, o tempo que estivemos com uma pessoa, né, na companhia de uma pessoa, aproveitando ao máximo o tempo que tínhamos, o tempo que essa relação acabou. Mas às vezes se transformou em uma amizade, às vezes acabou, nem restou amizade, mas foi um tempo. Foi um tempo. E se a gente aproveita o tempo presente ao máximo, que é o ishi, que a Sara da oficina da Escrita Flow nos trouxe, que é o termo japonês que significa essa questão viver plenamente o presente, será que já não valeu a pena tudo que a gente viveu? E o tempo de viver coisas novas, né? De transformar, de ressignificar o olhar, a nossa visão para o que a gente tem. Então seria principalmente do amor, principalmente das relações afetivas. Então seria o tempo de vida, morte e vida do amor. Seriam esses ciclos, né? Não só o amor romântico no sentido, mas seria o amor pela vida, o amor pelo que se faz, né? O amor também ao parceiro, o amor, a família. Como isso vai se transformando ao longo do tempo, em termos de pai e filhos, né? Pais e filhos, né? O tempo que temos que usá-lo da melhor forma possível. Um dia de cada vez, porque a única certeza que temos é hoje. Não que a gente não deva fazer planos para amanhã. Podemos, precisamos, mas não podemos esquecer do momento presente. Como eu tenho um poema meu que eu digo: o futuro é imperfeito, o passado mais ainda. Só o presente que é presente. Então, esses ciclos de morte e vida do amor, a Clarissa trabalha no conto Mulher Esqueleto, que é o conto que a gente está trabalhando agora, no mês de julho, na Escrita Flow. E eu vou ficar muito feliz, se vocês deixarem comentários aqui, me contando se esse vídeo tocou vocês de alguma forma. Eu agradeço o carinho da escuta. Se vocês tiverem interesse em participar dos encontros, me mandem uma mensagenzinha. Vamos abrir turma nova para agosto. Então, quem quiser, já peça aqui que eu reservo uma vaguinha para agosto. E tenho certeza que vai ser maravilhoso. Quem quiser mais informações também das oficinas também da Escrita Flow, que daí a gente entra de forma profunda nos contos, né? Aqui eu só dei uma pincelada superficial. Me manda um direct,
me manda uma mensagenzinha, um comentário, pra gente conversar e trocar uma ideia a respeito. Fico muito feliz pelo carinho, ó, gratidão enorme, gente. Tenho certeza que todo mundo aqui me agrega, gratidão à Mari que me deu a oportunidade da live ontem e me inspirou a fazer esse vídeo aqui. Porque ontem na live deram uns probleminhas na internet, eu não apareci. Agora eu quis aparecer para que vocês sintam melhor minha presença, principalmente nesse período que a gente não pode estar presencialmente. E para as pessoas que moram longe também, tem essa oportunidade de participar dos encontros online. Então eu gosto quando a gente tem esse contato, olho no olho, e se vê, mesmo que seja através da câmera. Então, um beijinho. Obrigada pela atenção. Tenham uma boa semana e pensem muito nas reflexões que a Clarissa nos traz, que eu coloquei aqui, que são muito importantes, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Abraço.